tudo funcionando. Buenas tardes, diretamente da Costa da Lagoa da nossa TV Zumbilândia. Depois de muito trabalho no dia de hoje, nos acercamos da informação, nos acercamos do que realmente está acontecendo com a quadrilha local. Inclusive eu já postei mais vídeos dando munição para a quadrilha local correr para da Costa da Lagoa para a Lagoa da Conceição e fazer mais boletins de ocorrência. Isso eu estou falando para a quadrilha do BO online ou BO pessoalmente, para tentar produzir, crímenes contra a família Arquitetos, e acabam produzindo crímenes contra eles mesmos. Mas bem, como que eles podem estar fazendo tanta perseguição nas redes com a família? Qual é a intenção de estressar a mãe de família ao ponto de tornar realidade as coisas inescrupulosas que eles têm dito e forjado através da internet? Como eu tenho bem usado esse carteiraço em sentido de alerta para as instituições, que no modo de ver, no contexto deles, a princípio tudo pode parecer muito real, muito bonitinho, mas à medida que vai se investigando, que vai se entrando nos temas das agendas escolares, vai se entrando nos temas das pastas aqui de boletins que a família tem, tudo muito bem elaborado, com as provas produzidas pelo mesmo conluio da quadrilha. E olha que tem coisas que está apenas com a polícia, que a gente não tem impresso aqui, mas a gente tem digitalmente através da equipe que contratamos, de duas equipes que contratamos para cuidar disso e nos auxiliar, nos oferecer auxílio no sentido de desvendar o que está acontecendo mediante o que eu falei para Excelentíssima, mediante o que eu falei para as autoridades desde o dia que essa gangue contra a nossa vida esteve na porta de casa, que foi premeditado e com embasamento em tudo que eles já tinham feito contra nós. O trabalho hoje foi muito simples, muito rápido de desvendar tudo, mas eu não vou ficar dando munição aqui, contando detalhes, porque as nossas duas equipes que auxiliaram hoje, nos deram a orientação que não fazemos isso, não é para dar todos os detalhes. Eu até estou sem o celular do Serginho aqui para estar demonstrando relativo a quais vídeos que mais incomodam o grupo, mas a gente descobriu sim que tem certeza que estamos com um grupo do partido, um escritório do partido apoiando essas pessoas, porque na noia deles eles não têm condição de ir tão longe, usar uma falsidade ideológica e fazer ataques eminentes no número de telefone, que ele não está para acesso para as outras pessoas, para todo mundo, e o ataque veio pelo meu número de telefone. Como que eles usaram a página do salão para conseguir meu número de telefone? Com falsidade ideológica. Falsidade ideológica, com páginas, usando a página em nome de outra pessoa e depois entrando com a VPN, com o número e conversando diretamente comigo. Aí eu e as equipes fomos cruzando as informações que estavam sendo passadas no meu número e na minha página, e fomos chegando a quem estava fazendo toda a tramóia, porque eles são os legítimos comunistas. Eles fazem e assinam. Em nenhum momento há o interesse de fazer os crimes ocultos, só oculto.
Eles vão ocultando até um certo tempo e eles demonstram interesse que a gente saiba que eles estão fazendo isso, em detrimento da mãe de família. Eu diria que, antes de dizer detrimento da mãe de família, eles estão tentando forçar algo que os beneficie. Porque depois que eles caíram em si, que Deus perdoa e eu não, Deus perdoa, é só falar com Deus. Fala com o teu Deus e ele vai te perdoar. Agora eu não, eu tenho filhos para criar. Eu tenho que cuidar do Renato. E eu não posso ficar à mercê de pessoas que andam com armas ilegais, colocando na nossa lancha, invadindo a nossa casa, fazendo esses grupos para supostamente achar que podem dominar o lugar, dominar uma fonte de água, dominar a escola, dominar tudo com regras estúpidas. Imaginem, senhores, mediante uma delegacia de criança, que diz para mim, na minha cara, que aqui é bom para fumar um. Mediante instituições que não têm o hábito de entrar aqui. Quando eu comecei as denúncias ligando na Marinha, eles disseram o seguinte para mim, que eles não têm o hábito de entrar em terra, só em água. Mas é porque eles já nem querem vir para a costa. Aí eu fui investigar um pouco mais a fundo e ver que tinha muita corrupção da própria justiça, de juízes, magistrados com tudo isso. E eu nunca me aprofundei nisso. Me aprofundei só em 2 grupos que manifestam interesses nas terras da União, aqui no lugar, onde não se respeita as regras nenhuma, não são muito claras, e com a chegada do querido Topa Tudo por Dinheiro, a renovação do caminho, felicidade de uns, infelicidade de outros, começou a aparecer muito mais perseguição política contra a família. Mas nós sempre fomos favoráveis ao caminho, a existir essa repavimentação desse caminho também conhecido como caminho do Peabiru. Aqui também é caminho do Peabiru. É histórico. Não é só a história das pessoas que moram aqui. Existe história antes disso. E a partir do momento que a gente manifestou alguns comportamentos em relação a essa história mal contada ou antes não contada, esse grupo que fingia uma amizade, fingia qualquer coisa do tipo amizade, menos amizade, se levantaram politicamente. Porque enquanto a gente estava usando as técnicas veganas de curar a doença, a doutora Maconha apenas dizia: eles usam ser vegano para curar a doença, eles não são veganos. Atestando contra o nosso modo de vida, que é uma forma de ostracismo. É uma forma de ostracismo que ela gerou. Antes de eu falar sobre qualquer drogadinho oportunista do lugar ou me posicionar contra os resultados da cannabis no modos que eles falam, no modos que eles têm por objetivo ampliar isso. Então até ali não tinha motivo para esse ódio das sem terras, esse ódio coletivo, essa perseguição. Mas a covardia do grupo os colocou mediante agressão contra a criança. Eles não conseguiram conquistar o Renato, atingiram de certa maneira e partiram para cima das crianças. Qual o contexto de partir para cima das crianças que estavam fechadas em pandemia mundial, com o contexto de que elas não estão indo para a escola como um ato inescrupuloso da família, se não é um movimento político? Hoje, o ataque que eu sofri foi específico, com um objetivo, decadente demais para minha cabeça.
Agora fica explícito explicitou porque a senhora Nailde Maria Marques, com aquela cara de craquenta, foi lá na Record dizer que eu assediava elas, que eu estava boiando na maionese do assédio. Assédio do quê? Se eu cuido da minha vida, faço os meus vídeos, coloco algumas verdades das instituições nas redes, qual seria o assédio moral que eu poderia estar fazendo para aquela senhora tão correta, tão adicta da cervejinha e de outras coisas? O que eu poderia estar fazendo de assédio contra ela? Falando que ela ia cortar água assim que ela visse um cliente aqui dentro? Que nem ela fez com a feirinha, lá perto da loja dela? Qual seria o tipo de assédio que eu estaria fazendo para ela? Eu fiquei boiando na história. Hoje se esclarece qual era o tipo de assédio. Então, eles tinham 3 níveis do processo de sequestro planejado das crianças, com a instituição, fazendo isso por vias políticas. Quais eram as 3 marcas? O primeiro foi lá na casa do Coquinha, não consolidou. Não, então agora vamos abraçar eles. Abraça a família fica. Aí vem pandemia, que é do grupo político deles, tudo. Instaura a pandemia, termina a pandemia. Agora vamos para a segunda parte do plano. Os boletins online. E depois da segunda parte do plano, a gente ataca com as instituições, certamente com pessoas bem apontadas, como essas assistentes sociais da Lagoa da Conceição, que eu tenho comentado e não tenho feito o nome delas ainda, relativo ao grupo, mas que isso é trabalho da polícia, fazer associação de quadrilhas, de todas as quadrilhas da Armada, da quadrilha de feministas, das feministas que eu tenho citado, dos filhos delas, que é a quadrilha Stalking, Armada, as mandantes e as velhas que aplaudiram, que são as menos de 40 pessoas dos bandidos aí. Então o ataque não cessou. Não cessou. Qual é o ataque agora? Agora é um ataque ao número. Que número? Se eu não estou usando, por todos esses anos, eu não uso mais o Zap Zap. Então, eu não tenho Zap Zap. Tudo que construí no Zap Zap não é a partir de mim, porque eu não uso isso. Qualquer pessoa que esteja trabalhando em Zap Zap está usando de falsidade ideológica em meu nome. Qualquer pessoa. Com qualquer número meu que eu tenha tido anterior, que as operadoras vendem os números da gente para outras pessoas. Quando uma oficial de justiça estava com meu número, eu disse para o Renato: por que ela tem interesse em estar com meu número? Daí ele disse: isso aconteceu porque, Meg, eles vendem o número e aí passa para outra pessoa. Mas eu não estou preocupada com o número que está com o oficial de justiça. Nesse momento, eu estou preocupada com o ataque que eu sofri no dia de hoje, usando as minhas páginas para conversar comigo. Extrair em nome de uma das pessoas que eu sigo, através justamente da música, que eu tenho denunciado tanto essas músicas horríveis, esses cu e bunda, que eles escutam aqui, insuportável. Por tantos anos denunciando, 5 anos denunciando isso, a tirada do nosso sossego, a incomodação, a noia e a paranoia, que quando é do teu lado tu acaba vivendo tudo isso. Que eles faziam contra as crianças para agora estar querendo denunciar as próprias crianças e a mãe das crianças? O que é isso? Que é isto?
É a pergunta que eu faço. E cansada de berrar para as autoridades, eu procuro manter o meu autocontrole, o centramento, o meu contentamento contente, o meu alinhamento, e simplesmente focar naquilo que interessa, que é desmascarar essas psicopatas que moram ao lado, que nada tem a ver com vizinhos, como elas foram dizer na Record, na TV Record, que elas são vizinhas, que eu incomodo muita gente, que eu sou uma pessoa desagradável. Ah, tá. O Renato tá bipando aqui. O Renato está bipando. Que eu sou uma vizinha muito desagradável, que eu sou uma vizinha problemática, mas eu não fico atacando ninguém pelo número de telefone, eu não fico atacando, eu não fico usando falsidade ideológica. Não seria um ataque se não fosse usado a falsidade ideológica, mas como foi usado falsidade ideológica, se transforma num ataque, porque eu achava que eu estava conversando com uma pessoa, em determinado momento eu fechei o caixa, porque percebi que não era os elementos, não era elementos dos meus contatos. Percebi que o meu colega estava fazendo a live dele, o ao vivo dele, ele postou logo depois o ao vivo. E na hora que ele postou o ao vivo, é a minha família que está aqui chegando, só que como eu estou gravando e a porta faz um barulho, eu levo um pulo sempre. Como o meu colega estava com um uniforme gravando, ele não tinha postado ainda o vídeo dele. Mas eu já tinha detectado que estavam trabalhando com os prints de tela e falsidade ideológica. Mentiras sobre quem está falando com a mamãe Meg. Vai adiantar a gente denunciar para a polícia essas pessoas? A gente já denunciou, inclusive para os direitos humanos, e a gente não teve resultado nenhum, nem das autoridades de crianças. Ó, aqui tem alguém pedindo sobre a minha família, como está a minha família. O que pode acontecer quando você está conversando somente com o robozinho? Quando você está conversando somente com o robozinho, uma hora tu xinga o robô, ele te xinga de mulher miserável, ele te xinga miserável não, mulher irritante, mulher insuportável. O robô me xingou. Mas aí não foi só o robô que me xingou, porque existe a pessoa, o chefinho do grupo que orquestra os robôs. Isso que a minha equipe cuidou hoje. Ele fica por trás de tudo, no escritório do partido mais querido do Brasil, que financia toda essa porcaria. Porque existe uma porcaria sendo financiada. E que tem a ver com usar instituições públicas para tirar crianças do país. Tem a ver com isso. Aí estava eu trabalhando, filtrando, compilando, filtrando pessoas do lugar, filtrando o assunto, filtrando os objetivos que se tem de pegar dados, de acessar dados da pessoa. Para que alguém queria extrair dados, mais dados de mim? E é esse grupo, o mesmo que eu tenho denunciado. Tudo é interligado, é entre eles. Eu filtrei a chefa maioral, eu filtrei ela e percebi no comportamento dela, super previsível. Eu sei quando ela ataca, eu sei quando ela retira,
quando ela finge, quando ela incrementa, quando ela protege as outras do grupo. Tudo isso eu sei, eu sou consciente. É diferente do que ser uma mãe panaca, que vai ser atacada pelos psicopatas da vila, que pica os canos da família e não vai falar nada sobre o assunto. É muito diferente. É extremamente diferente. E quando eu digo que eu queria ver a botina da polícia bater na porta, moda antiga dessas pessoas, antes do dia 26, é porque eu sei muito bem do meu trabalho que eu estou fazendo. Porque não adianta ligar lá na delegacia agora e dizer assim: senhor Heleno, eu quero fazer uma queixa, eu tenho as seguintes informações para passar aí para o seu setor de investigação, eu queria fazer um boletim de ocorrência contra o senhor Pariparova. Aí o senhor Heleno não vai passar as informações para o Pariparova, mas ele vai ganhar férias de 10 dias. Enquanto ele fica de férias, vai vir o outro amiguinho do Pariparova. E o amiguinho do Pariparova, que naturalmente processa me, é contra me, vai passar os dados para o Pariparova. E que investigação nós vamos ter na Polícia Civil? Zero. Nenhuma. Que é o que está acontecendo desde a gangue da nossa casa. Por isso, nenhum efeito ainda. O único efeito que a gente teve foi o juiz Reni Batista Neto, que só pode ser um robô, porque em nenhum momento ele falou cara a cara com a gente durante audiência nenhuma, nunca se mostrou, mas o robô deve ter condenado e assinado e mandado para cá os mandados, e não tem audiência para ter ampla defesa, não tem contrata um advogado lá que também é o próprio Pariparova, e assim eles fazem o cenário deplorável da injustiça promulgada, criminologia concentrada, decadência moral e sociedade decadente dentro da Justiça de Santa Catarina. E quando a justiça não pode mais te proteger, ela também não pode te cobrar. É isso que as pessoas não entendem, que o brasileirinho médio ele não entende. Isso, que o brasileirinho médio está acima da justiça, não é a justiça acima do brasileirinho médio. Claro que a gente tem compromisso de ser pessoas decentes. Veja bem, eu estou ajudando a investigação. Então, a investigação não pode pesar sobre mim com mandados enquanto não investiga os bandidos. Quem pesa os mandados sobre mim? A justiça, o judicial, o conluio político do judicial. Quem deveria pesar a investigação sobre essas pessoas delinquentes do grupo que nos ataca? O setor de investigação. Mas a partir do momento que o setor de investigação me processa, o setor de investigação não investiga. Aí o Pariparova montou um grupinho de assédio moral, que também é de assédio sexual, porque hoje, quando eu tive acesso à cara dele, usando, vejam bem, senhores, aí que está a filtragem, a grande filtragem. Se você não tiver um grande filtro na memória, você não consegue identificar. A criatura monstro da água, invejosa, invidiosa, usando a cara de quem? De um amigo da família. Claro que participou durante mais de 2 anos da nossa vida.
E a inveja fica onde? Aí é complicado. Se você não tiver o filtro para entender onde que a rapariga queria chegar, a rapariga, a gazela queria chegar, porque eles usam falsidade ideológica, usando o nome de um cantor, e eu não vou expor, porque senão eu estaria expondo o que eles estão fazendo com que é a intenção deles, que eu chego aqui, ó, esse aqui é meu amigo, eles falaram em nome dele, é isso que eles querem que eu faça, para aí eles ter por onde pegar. Eles querem construir a narrativa, eles querem construir a peça, produzir a imprudência jurídica. Mas eu avisei a chefa da quadrilha, eu avisei ela, e aí? Tu se botou com o Renato e comigo tá tudo certinho? Você diz que é a machorra. E quando chegar eu, você vai ser a machorra? Já correu, mas eu te peguei. E junto vou pegar todo o conluio. É todo o conluio. Redondinho. Sem escapar uma. E se eu precisar mais um grupo de assessoria, já me ofereceram mais um. Mas não é de defensoria, não. Não é com a justiça, não. Quando não tem mais justiça no teu estado, você vai ter que ter o teu modelo de enfrentar essa porcaria. E eu não entendo a pessoa viajada, vivia indo para as gangues bolivariana, peruana, sei lá da onde, por que não vai viajar? Insiste nesse dezembro cavernoso, nojenta. Todas as campanhas de medo que você fez contra mim e contra minha família vão se quintuplificar na sua mente, na sua vida. Todo assédio que você fez na TV, você vai sofrer sobre você. Porque ele vai cair sobre você. Deus perdoa, eu não, querida. Eu sou mãe dos galeguinhos, não perdoo assediadora. Nenhuma delas. Suas canalhas deploráveis. Eu acho que por hoje é só isso. É deplorável que um juiz de um fórum universitário ceda a conluios de canalinha universitário, bunda mole, gazelinha querendo conversinha, querendo conversa para depois transferir isso em ódio, porque é grupos de ódio, onde o ódio venceu. Não existe partido do amor venceu, não. E a mágoa é a moeda, né, querido? Eu sei que é a moeda. Isso aqui é caminho de Peabiru. Vocês não vão conseguir impedir que se coloque a trilha sobre esse lugar. E, aliás, vocês não vão conseguir impedir muito mais coisa que vai sair para este lugar. Vocês não são os donos da fonte de água. Não conseguiram provar isso e não vão conseguir provar nunca, porque vocês mesmos são os canalha que participaram daquilo que é escrever as leis do bem comum. E vou aproveitar que eu ia fazer um vídeo exclusivo para falar da FUNAI, para dar apoio àqueles índios, principalmente aquela mulher guerreira que faz um monte de vídeo lindo e eu acompanho ela, que diz o seguinte:
São uns otários as pessoas que acham que a FUNAI protege índio e o ajuda índio. Eles tiram até a pele do índio e estão orquestrados para, junto com essa moeda maldita, tirar as terras dos índios, como tiram os filhos através de instituições, como os conselhos de tutelar e essas porcaria, que não invadem só a nossa família, invade a família daqueles grupos que eles mesmos dizem defender aqui no Brasil. Os crimes são institucionais, federais, judiciários, praticam o ostracismo contra os nossos queridos irmãos. E não temos diferença se historicamente nossas origens são as mesmas, somos seres humanos. Somos diferentes do transhumanismo, do robô que brigou comigo hoje. Sim. Mas somos seres humanos, todos humanos. Essa é a raça. Humanoide é humano também. E agora vão usar as leis estúpidas para querer modificar os códigos de conduta social, porque querem dizer que o humanoide não é um humano. O humanoide o ser de luz também é um irmão nosso. Agora os irmãos falsificados que vão vir para roubar as coisas, as individualidades, não são nossos irmãos, são usurpadores, são grupos como este que parecem ser irmãos, mas não são irmãos da família não, são seres sem alma, são deturpadas, vadias políticas, caquentas, noiadas, que fazem todas essas coisas, não respeitam nada, nadinha, e ainda querem atribuir para mim o que elas fizeram na televisão. O que eu tô fazendo aqui nessa rede, e vou ficar 1000 anos aqui a me defender dessas pragas e desses percevejos, que não podem ser chamados de seres humanos. Elas foram lá para me calar, para me tirar mais um pouquinho de mim. Não tiraram a água, né? Não tiraram a liberdade das crianças, alguns direitos, como inclusive o acesso, alguns acessos aí. E as instituições, como é que fica? Como é que fica as instituições? Os comandantes desses puteiros narcocapitalistas que eu tenho denunciado. Beijinho, beijinho, pau, pau. Que seja o pau, pau a nova terapia que sugere minha colega da Argentina. Para essas instituições, se não for beijinho, beijinho, pau, pau, você não consegue nada. A não ser ver eles defender os criminosos, como tem sido até o momento.